Asterisco plum plum. Asterisco algumas figuras foram forçadas a sair do avanço furtivo, e seus corpos tinham os traços de terem sido congelados. Como você nos encontrou? O rosto de CLY estava agora cheio de descrença. Homens mortos não precisam saber de nada. O Devil Blood da Ger Vermelho Sangue apareceu na mão de Leyline, fazendo-o parecer mais malvado. Asterisco Voxos. Asterisco ele se transformou em um fantasma, atacando esses poucos assassinos. Droga! Sentindo-se preguiçosa pela geada, a expressão de CLY era incrivelmente sinistra. De alguma forma, ele já sabia quem o havia vendido. No final, tudo o que ele viu foi um deslumbrante vermelho sangue. Asterisco pu. 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 Asterisco utilizando o obstáculo da tempestade de gelo e a pouca visibilidade, Leyline cuidou dos assassinos em um instante. Os muitos inimigos com ferimentos imensos causados pela tempestade de gelo finalmente levantaram sua bandeira branca para se render. No entanto, Leyline não estava inclinado a se preocupar com assuntos como seus subordinados saqueando e fazendo prisioneiros. Ele olhou para o prompt seu AI chip deu a ele 0,3? Não é ruim. Se isso mudou em força espiritual, isso pode ser até menos que 0,0001. Leyline estava muito satisfeito com isso. Ele tinha muita força espiritual, e aumentos leves como este não significavam nada para ele. Por isso, ele se concentrou em suas deficiências. Fazendo uso da habilidade do Devil Blood da Ger, ele estava confiante de que poderia desenvolver suas estatísticas de uma forma completa para se tornar a existência perfeita. Embora isso fosse apenas para a perfeição abaixo do rank 10. Suas estatísticas se transformaram em Leyline Farlier. Raça, humana rank 8 assistente. Força, 3.5. Agilidade, 3.3. Vitalidade, 4.5. Força espiritual, 8 estado, saudável. Talentos, robusto, erudito. Spell slots, rank 3, 2. Rank 2, 4. Rank 1, rank 0. Neste momento, Karen chegou ao lado de Leyline. Mestre, todas as pessoas restantes que resistem a nós foram removidas. Bom. Envie notícias para a Igreja do Assassinato para dizer que eu já recebi sua boa vontade. Leyline agora tinha um sorriso satisfeito no rosto. Fallen Island, no acampamento temporário que Leyline construiu pela primeira vez. Jacob, que estava patrulhando a área, de repente ouviu seu subordinado se reportar a ele em pânico. Meu senhor, há uma frota desconhecida perto de nós. O quê? Eles são piratas? Esteja alerta. A expressão de Jacob foi solene. Nos mares exteriores, os piratas nunca seriam extintos. Eles eram como um bando de lobos vorazes, atacando qualquer navio ou porto que lhes trouxesse riqueza. Um sino tocou com urgência, com os soldados incitando-os, os escravos se esconderam dentro de casas de madeira. O resto dos soldados pegaram suas armas e observaram a vela à distância. No entanto, até mesmo Jacob involuntariamente ficou boquiaberto, incapaz de dizer uma palavra. Ampla. Era muito grande. Havia 3 enormes navios com figuras humanas densamente povoadas em cima deles, fazendo com que Jacob dissesse amargamente, esses números são provavelmente o suficiente para atacar toda a ilha de Fallen. Poderiam ser os 3 lendários grupos piratas em larga escala? É a hora de mostrar sua lealdade à família até o fim. Jacob segurou a arma na mão com força e gritou. Viva Fallen! Vida longa! Muitos soldados gritaram juntos, mas suas vozes estavam cheias de medo imenso. Alguns soldados já estavam procurando rotas de fuga. Nem todo mundo podia ver a morte com equanimidade. Sob a ameaça da morte, muitas coisas poderiam acontecer. Os 3 enormes navios não hesitaram quando se aproximaram. No entanto, não havia bandeiras piratas no topo. Isso poderia ser 3 grandes navios mercantes? Navios mercantes? Como isso foi possível? Jacob estava completamente confuso. Neste momento, uma figura voou como uma águia do navio, indo em sua direção. Isso é Fly.
É um feitiço de feiticeiro de nível médio, poderia ser. A expressão de Jacob mudou, eventualmente se transformando em antecipação e exultação. É jovem mestre. O jovem mestre está de volta. Quando as correntes de ar se dissiparam, a figura de Leyline parou na frente de Jacob. Você se deu bem com o acampamento. Ele deu uma rápida olhada neste acampamento dos céus e descobriu que Jacob tinha completado tudo de acordo com seus planos. Já estava em bom estado, capaz de abrigar uma nova população e escravos, o que o ajudaria com seus planos comerciais. Muito obrigado pelo seu elogio. É realmente graças aos escravos. Eles trabalham diligentemente todos os dias, mas é uma pena que há muito poucos deles. Jacob colocou a mão direita em seu peito, curvando-se respeitosamente. Você não precisa se preocupar, abos escravos. Eu trouxe muito, e há outras surpresas também. Prepare-se para despachar as pessoas para levá-los. Leyline tinha um traço de sorriso em sua expressão. Uma enorme chama voou de sua mão, formando um sinal óbvio. Os 3 navios começaram a se mover devagar, soltando incontáveis barquinhos que remavam em sua direção como formigas. 3 navios. Os olhos de Jacob se arregalaram. He. Estes são navios do grupo Mercador de Rhodes. Eu fiz um acordo com eles e comprei um grande número de escravos e açúcar grosso. Leyline observou os muitos barquinhos, franzindo levemente a testa. Aqui. Ele apontou para uma área costeira. Nós precisaremos construir um novo cais. É claro que havia muito poucas pessoas antes, mas isso não será um problema agora. Vendo o fluxo interminável de escravos e cestos de açúcar grosso, bem como outros materiais de construção sendo enviados incessantemente para a terra, Jacó cerrou os punhos. Seu rosto ficou vermelho. Enquanto ele não tinha ideia de como esse misterioso jovem mestre havia conseguido isso não tinha nada a ver com ele. Conseguiu? Como subordinado, tudo o que ele precisava fazer era cumprir as ordens de seu superior. Isso foi o suficiente. Apenas vendo quanto Leyline tinha gasto, era óbvio que ele estava planejando ir grande. Jacob, faça arranjos para que os escravos sejam enviados. Homens e mulheres devem ser separados e vigiados. Não deixem eles fazerem nada engraçado. O projeto de Leyline tinha sido muito grande, e ele tinha deixado especialmente espaços em branco nele. Portanto, não era um problema para aceitar centenas de escravos. Além dos trabalhadores não qualificados, havia muitos rostos confusos. Os escravos doentios que foram perseguidos em um acampamento barricados com cercas de madeira pontiagudas. Lá, no Noquir, a quem Leyline nomeara chefe dos escravos, já havia ordenado aos mais velhos que trouxessem potes de sopa de peixe amassada para compartilhar com os recém-chegados. Ele então correu para Leyline ao vê-lo, beijando a terra sob seus pés. Respeitado mestre, Noquir expressa sua reverência por você. Ouvi dizer que você administrou bem os escravos. Bom trabalho. Leyline assentiu. Noquir já havia colocado roupas de linho e parecia um pouco mais comum agora. Havia até uma chicotada pendurada na cintura que parecia um pouco desgastada, fazendo com que parecesse bem usada. Suas roupas e chicote mostraram um aumento de sua autoridade e status. Faça bem. Depois disso, eu removerei seu contrato como escravo e libertarei você. Vou até lhe dar um pouco de terra. Leyline nunca foi mesquinho com aqueles que ficaram do lado dele, e isso também serviria de exemplo para os outros. Ó, grande mestre, eu te louvo. Sua benevolência é tão vasta quanto o oceano. Noquir se ajoelhou mais uma vez. Um gerente vestido com roupas de seda com fios de ouro nos punhos veio ao lado de Leyline. Meu senhor, todos os bens foram recebidos. Há um total de 275 escravos e 5.000 quilogramas de açúcar grosso. Há também outros bens também. Isso é a fatura da sua conta. Milímetro, os números estão certos. Leyline olhou para ele, sabendo que ele não havia feito nada suspeito com eles. O gerente não ousaria de qualquer forma, já que Leyline era um canal para se desfazer de grupos roubados pertencentes aos bárbaros. Era compreensível porque ele temia Leyline. Além disso, mesmo se praticasse fraude, isso não seria capaz de enganar Leyline.
Assim, Leilin rapidamente assinou seu nome depois de olhar para a conta, então carimbou-a com um anel especial dele. Este era um punhal e caveira, a marca dos tigres escarlates. Este anel de rubi poderia ser aberto no topo, e continha a marca pirata de Leilin dentro. Isso também era prova de que ele tinha relações com os bárbaros. Tudo bem, você já pagou pelos produtos antes. O negócio foi concluído com sucesso. Obrigado pela sua cooperação. Depois de ver Leilin assinar seu nome, o gerente suspirou de alívio e então revelou um sorriso genuíno. Obrigado pela sua cooperação. Os olhos de Leilin se afastaram rapidamente, pensamentos já em outros assuntos. Depois que ele saiu da enseada dos piratas, Leilin havia eliminado alguns grupos de piratas que queriam se aproveitar deles. Depois de estabelecer sua reputação e garantir seu status, ele se encontrou com Isabel e o restante em um lugar que eles haviam organizado anteriormente. Devido às muitas batalhas e prisioneiros, o grupo pirata de Leilin já havia mudado muito quando se encontrou com sua prima e os outros. Ele agora tinha uma tremenda organização, com 3 couraçados de batalha e mais de 200 piratas debaixo dele. Embora parecessem nada mais do que uma multidão, não era como se não houvesse talentos entre eles. Se Leilin fosse contado também, essa nova equipe era a mais forte dentre as 3 grandes. Ele ainda tinha capital para desafiar os maiores grupos piratas. O que aconteceu depois foi óbvio. Com informações da Guilda dos Ladrões e Bárbaros, Leilin trouxe seus subordinados e saqueou inúmeros navios mercantes que pertenciam à família Louis, matando todos os passageiros. As mercadorias eram naturalmente vendidas para o grupo de mercadores de Rhodes usando as conexões dos piratas bárbaros, e em troca ele ganhava muitos escravos e recursos. Depois disso, os piratas que haviam suportado incontáveis batalhas precisaram descansar e se reorganizar. Leilin aproveitou a oportunidade para deixar sua prima Isabel assumir o cargo, anunciando-a como capitã interina com Hulk, Ciclops, Giante, Karen e Ronald, ajudando-a. Enquanto isso, ele retornou ao território de sua própria família.